A minha motivação foi muito em cima de um espectro de realmente entregar um mundo melhor para os nossos filhos, né? Acho que esses dias quando a gente recebeu aqui o investimento da Raizen, estava explicando para minha filha, estava emocionado aqui. Uhum. Aí ela falou, papai, você tá chorando? Eu falei, tô. Ela falou, mas você tá triste? Eu falei, não, é que eu tô muito feliz. Ela falou, papai, já sei de tudo. Os carros elétricos venceram e a Tupinambá vai ajudar a salvar o mundo. De fato, Olha tirando só que toda barato. essa lente de ingenuidade das crianças, né? É um pouco assim que eu me sinto todos os dias mesmo, sabe? Eu Sim, acho que que quando legal. você trabalha com aquilo que você gosta, e claro, né? Acho que no nosso caso, além de ser o que a gente gosta, além de ser o que eu gosto, realmente tem esse componente. Acho que é o que nos motiva, é o que me dá energia aí todos os dias para pensar em como ajudar esse mercado a acontecer no Brasil. E a gente fala bastante, né? Que se teve a curva do Covid, por exemplo, é uma curva que não nos deixa orgulhoso aqui no Brasil. A Uhum. gente quer, pelo menos, né, no ponto de vista de eletrificação, ter uma curva da qual a gente se orgulhe. Então, a Tupinambá é hoje, né, uma das protagonistas aí desse cenário. E a gente é uma luta diária, realmente, né, mas uma luta muito gostosa, em que realmente o grande benefício é fazer uma coisa que seja boa para todos e só é boa para todos quando é boa para o planeta, né? Como eu já disse. Então, eu acho legal o que você falou e, putz, que virada, né? Isso é muito engraçado. Tipo, obviamente, né, você foi construindo isso e tal, mas você colocou nesse ponto que você falou que é uma questão individual sua do propósito, né? É, bem, sem dúvida foi isso que né, você deixou claro que foi a sua principal motivação, mas eu só queria dizer porque, assim, aqui no Atena Podcast a gente tá no episódio 49, né? Então a gente já trouxe diversos outros profissionais de sucesso, diversos segmentos diferentes, né? Às vezes, né, totalmente diferenciados. Porém, a questão do propósito é sempre um tema que a gente acaba entrando da importância disso, né, para o crescimento profissional. Assim, existem diversas motivações, né? Pode ter e não tá errada as outras motivações, né? Você pode ter a motivação às vezes da ganância, do status, você pode ter a ganância do poder, você pode ter a ganância de várias, você pode ter diversas motivações ou fazer porque sua família impôs. É, é, tem vários caminhos, né? Mas a gente vê que realmente aqueles profissionais de sucesso, que não é só a conquista financeira, que a gente também sempre reforça isso, que às vezes a conquista financeira acaba sendo uma consequência, né? Mas o profissional de sucesso que realmente se sente realizado, pelo menos a maioria deles que vieram aqui citaram a mesma coisa que você, que é a importância do propósito, né? E isso é algo que a gente ouve na sua história e serve como referência, né? Como você, como profissional de um outro segmento, né? Que trabalhou 9 anos, que imagino que, né, você era um especialista naquilo, poderia viver bem daquilo pro resto da vida, mas fez uma virada de chave por questão de propósito e isso abriu um novo horizonte que às vezes, né, ninguém nem iria imaginar isso. E Sim. como é que foi esse descobrimento desse propósito e a importância disso na sua vida? Bom, primeiro, quando a gente fala de trabalhar por propósito, eu tenho que citar aqui a questão do privilégio, né? Eu, Legal. obviamente, sou uma pessoa privilegiada, não é todo mundo que simplesmente fala, putz, quero trabalhar por propósito e vou fazer o que eu quero, né? Uhum. Isso, aliás, o Brasil está longe de promover esse tipo de, de oportunidade para todos, né? Sim. Então, antes de mais nada, eu tenho aqui que reforçar o meu respeito a quem trabalha com qualquer coisa, porque é isso, assim. Mas diante do meu privilégio e da possibilidade de pensar uma carreira, estruturar uma carreira, sim, eu fico feliz e para quem tem esse tipo de oportunidade, acho que a gente tem vivido, né,
uma era em que a condição comercial, né, ou aquilo eventualmente, né, o quanto você recebe no final do mês, ele é apenas um dos itens, né, que te traz aí felicidade, né? Acho que você tem outras tantas coisas a colocar na escolha de uma carreira, tá? Então, seja muitas vezes um ambiente bom de trabalho, poxa, acho que um ambiente bom de trabalho, né, hoje certamente está entre as principais itens de escolha, né, desses candidatos quando eles olham, né, muitas vezes você aceita ganhar um pouco menos, mas ter um trabalho, uma condição de trabalho melhor, né, em todos os sentidos. Estamos falando de poxa, muitas vezes, desde, claro, né, de trabalhos em que você tem essa sintonia ali, muitas vezes, com a cultura da empresa, tá? Mas acho que o último ponto, né, quando se fala em escolhas para trabalho mesmo, assim, tem que ser aquilo uma coisa que você gosta de fazer, né? Acho que eu fico realmente muito feliz porque, cara, quando eu era criança, assim, as duas coisas que eu queria fazer, segundo minha mãe, era ser astronauta e salvar o mundo. Então, assim, astronauta eu não consegui, né? Mas em algum momento na minha carreira, sem nem saber disso, sem nem lembrar dessas coisas de criança, eu realmente fui me empurrando, né, para uma coisa que eu gostava mais. Então, assim, eu, como você disse, eu já estava 9 anos empreendendo, então eu tinha uma carreira bem sedimentada, trabalhando com pesquisa. Aliás, eu acho super bacana e super importante, né, essa parte, essa etapa da minha carreira. Foi trabalhando com marketing e pesquisa, business intelligence, e eu consegui, né, ter a leitura de mercado que eu tenho hoje. Mas, de fato, eu sentia que me faltava naquele instante uma motivação para ter os dias ruins, né? Pô, chegar lá e falar, putz, cara, tô aqui e assim, hoje eu me sinto absolutamente completo, né? Quando eu penso no que eu faço no dia a dia, eu realmente não tenho nada do que reclamar, dias bons ou dias ruins. Eu sei que, cara, nada como um dia após o outro dia e que o que a gente está construindo maior, né? Então, acho que quando as pessoas se sentem assim, trabalhando, não existe um ambiente melhor, né? Pena que no Brasil, como eu disse, né, diante de todas as injustiças que a gente já conhece, grande parte das pessoas não podem, né, trabalhar no que queriam, porque aí imagina aquele quantos meninos queriam jogar futebol, né? E nem todo mundo consegue jogar futebol. Então, assim, sim, em cima do meu privilégio e daqueles que conseguem escolher a sua carreira, fica essa dica de, poxa, insistir mesmo até conseguir trabalhar naquilo que te traz felicidade. Sim, putz, legal. Sim, sem dúvida, né? A gente sempre tem que colocar. Tem que tomar muito cuidado, né? É engraçado. Sempre quando a gente fala aqui a nível geral, né? Generalizando, a gente tem que deixar claro as questões mais específicas do Brasil, da sociedade onde a gente vive, que é muito injusta, infelizmente, em vários aspectos, né? Então é difícil comparar quando você tem realidades completamente diferentes. Mas dentro dessa perspectiva, não necessariamente é só a questão do segmento onde você trabalha, né? Se você trabalha com aquilo que você realmente gosta, que obviamente é uma conquista muito positiva quando você consegue encaixar nisso. Mas de você, às vezes, né, ver propósito naquilo que você faz, independente se for realmente algo direto que esteja salvando muito. Mas, assim, o trabalho em si, ele tem um valor muito grande, né? Você, independente de que área especificamente você trabalha, seja o atendente ali do supermercado, seja o cara ali, o frentista do ponto de gasolina, seja o tatuador, seja o diretor de logística de uma empresa,
que dentro daquela perspectiva, dentro daquela sua realidade, você pode fazer de melhor, né? Então, assim, se é um atendente de supermercado, pô, você atender as pessoas bem, às vezes é difícil, né? Atender, trabalhar direto com o público. Eu já trabalhei, né, como ajudante, estagiário em banco, com aquele coletinho de posso ajudar atrás. E aí eu fazer o meu melhor dentro daquela minha realidade, né? De fazer amizades, de tratar as pessoas bem, às vezes, né? Eu dar uma orientação, ajudar e a pessoa te agradecer. Então, assim, eu acho que é um processo, né? Da mesma forma que Davi, você também passou por esse processo, né? Você não começou trabalhando com energia, você trabalhou com marketing e hoje a sua realização é trabalhando com energia. Então, assim, aí aos poucos, se você vê que aquele segmento não é aquilo que você quer pra sua vida, não é aquilo que te faz feliz, não é fácil, não é fácil, mas você tentar fazer o seu melhor dentro da sua possibilidade e trabalhar, né, estudar, tentar dentro das possibilidades que você tiver, os recursos que você tiver, dos contatos que você tiver, e galgando novas oportunidades até surgir uma oportunidade. Porque eu acho que a sua história conta muito isso, né? Porque você vê que não tem nenhuma correlação, questão de marketing com energia, assim, tipo, direta, né? São segmentos bem distintos, por assim dizer. Porém, graças às suas pesquisas, mas você fez pesquisas para um monte de empresa, né? E aí você teve uma visão de negócio. Mas para você chegar no nível de ter empreendido, de ter feito pesquisa, o quanto você trabalhou antes para chegar até lá, né? Para conseguir quando aparecer essa oportunidade, você conseguir agarrar ela, né? E eu acho que é um negócio, um exercício mental e uma evolução que faz parte da vida, assim, né? Do crescimento profissional de cada um. Sim, fica aqui a minha dica, né, aos ouvintes aí do podcast, e uma coisa fundamental também, que é sempre é tempo de mudar, sempre é tempo de mudar, sempre, sempre. Você disse uma coisa importante também, tudo depende das realidades, né? Eu trabalho, não dá nem para dizer que desde muito cedo, né? 15 anos no Brasil não é desde muito cedo, mas comecei trabalhando também com público. Você citou o seu exemplo, eu comecei trabalhando como representante de vendas de perfume, né? Em shopping. Então eu ficava, Olha que era lá legal. o demonstrador poxa, e fazia aquilo com esmero, cara, querendo sempre fazer realmente o meu melhor, né? Mas claro que durante a carreira e essa certeza eu sempre tive, né? Primeiro de entregar com o coração tudo aquilo que a gente está fazendo, mas também sempre pensando que a gente tem, né, essa possibilidade de mudar e é sempre tempo, né? Então, claro, né, essas mudanças de carreira, principalmente quando. Porque também o processo até de trabalho de um jovem ele é meio esquisito, né, na medida em que tem todas aquelas pressões por começar a trabalhar e muitas vezes você estuda alguma coisa se não por obrigação, mas porque você Uhum. entendia que aquilo, pô, era o que te dava prazer. Eu mesmo, né, foi assim com publicidade. Durante muitos e muitos anos eu estudei publicidade, queria trabalhar nas principais agências do Brasil, fiz isso, mas chegou um momento em que para mim aquilo já não era felicidade. E olha Uhum. que eu estava no momento financeiramente bom. Então acho bastante importante salientar que nada é definitivo, né? E que sim, hoje cada vez mais existe esse espaço de troca e as pessoas, né? Que fique esse recado de, cara, realmente buscar o que te faz feliz e o que te faz feliz também muda ao longo do tempo, né? Então é Uhum. muito isso, é É. sempre procurar Não é estar fácil, próximo é complexo, mas daquilo. faz sentido pra caramba o Exato, que você tá exato. falando, sim. É, Exato. E até por um momento de vida também, né? Pô, tô com 39, ainda tenho sim. energia de trabalho pra caramba, mas certamente não tenho a mesma energia de um jovem de 19 anos, né? Uhum. Então é claro que o tempo constrói aí as nossas vontades e a gente constrói as nossas carreiras, ou deveria construir as nossas carreiras em cima das nossas vontades. Não, então, isso que você falou é bem engraçado, né? Essa sua dica eu acho sensacional, é importantíssima, né? Sempre você pode ainda ter oportunidade de mudar, né?
E, assim, acho que com a maturidade a gente vai pegando isso um pouquinho mais, né? Mas alguns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos. E às vezes você pega, mas você esquece, às vezes também, que você aprendeu isso, né? Mas quando você é muito novo, é difícil aprender isso, né, Davi? Quando você é muito novo, parece que tudo é muito importante, é muito ou isso ou nada, né? Tudo matar ou Uhum. morrer, né? É um pensamento muito de adolescente para que eu tô falando por experiência própria, como você mesmo comentou e tal. Acho que todo mundo acho que é natural, né? Ter esse processo de maturidade, você perceber que as coisas não são bem assim. Tem aquele exemplo clássico, né? Do cara do KFC, que depois de 50 anos montou o KFC lá, montou uma lojinha e ficou bilionário, né? Que é um restaurante aí que tem no mundo inteiro. Então, assim, nunca é tarde, né? Pra você recomeçar, pra você seguir seus sonhos e fazer. Mas é importante passar essa mensagem, às vezes, pra quem tá começando, que, assim, se você escolher uma faculdade, você não vai colocar a arma na sua cabeça e te obrigar a fazer, trabalhar com aquilo pro resto da vida. Você tem o direito de se arrepender. Obviamente que você tem que evitar, principalmente no Brasil, às vezes, pô, o investimento pra conseguir pagar a faculdade foi muito alto, e aí jogar isso no lixo, putz, vai atrasar pra caramba a minha vida. Acontece, né? É bom a gente planejar e pensar antes de fazer as coisas. Mas você pode crescer naquilo e usar e já de trampolim pra crescer em outra coisa, né? É aquela coisa que realmente que é o que você falou, que eu acho que isso é uma dica muito boa, muito foda. Que é realmente você sempre pode mudar, né? O jovem pensa até tipo, ai, aquela namoradinha me deu fora. Nossa, minha vida acabou. Depois esse mesmo cara, né? A gente com 18 anos pensa isso. Agora a gente pensa, para pra pensar que a gente fez isso agora com uns 30, a gente fala, nossa, que babaca que eu era, né? Você vê que não é assim que funciona o mundo. E isso serve pra tudo, né? Tanto pras relações pessoais, como pro trabalho. É realmente um aprendizado valoroso. Exato, exato. É fundamental a gente não ser refém de nós mesmos, né? Do nosso passado. Acho que um pouco do que você comentou. E tem mais, acho que tudo que você fez para trás sempre fica dentro de você. É aquela. Steve Jobs disse isso, né? Ele falou, cara, foi fundamental para ele ter tido lá as aulas de design, mesmo ele nunca ter depois trabalhado com isso, se é que trabalhar, né, lançar a Apple não é um puto exercício de design. Então, Sim. eu também levo um pouco disso na minha carreira. Eu não trabalho hoje especificamente com marketing, mas claro, marketing é uma área da Tupinambá, o qual, cara, eu Importantíssimo. consigo olhar ali com Uhum. muito, né, esmero. Pô, é uma área muito importante. Então, também tem esse ponto. Você nunca joga fora o que você já fez, né? Você acumula os seus aprendizados e faz as suas escolhas. Então, como você disse, né, com responsabilidade, principalmente, né, sem e olhando também, né, para uma carreira, né, o desenvolvimento de uma carreira é algo que talvez seja muito difícil para uma pessoa de 18 anos ali ter um pouco desse sentimento, né? Mas de fato você nunca joga fora aquilo que você fez antes, né? Você vai somando competências e essas competências que levam, né, a cenários futuros e assim, acho que a única questão aqui é não ter medo, né, de se jogar e de escolher aquilo que diante do possível, né, para cada um te dê mais felicidade. Como palestrante na convenção lá da ONU, né, de sustentabilidade e tal. Como é que surgiu isso, né? Como é que surgiu essa oportunidade para você conseguir palestrar lá? E como é que foi essa experiência? O que você, quais são os temas que você abordou? Como é que foi isso daí? Legal. É curioso porque eu estava começando minha outra startup, né? Então ela